Elas são as 3 da manhã. Onde estava você quando se deu o apagão? Tinha o forno completamente cheio de bolos para isso cozer. É que é O que costuma-se cozer em 45 minutos demorou 2 horas. E agora tenho que ir virar as natas que o forno está a apitar por mim, ainda se me vão queimar. Que maravilha! Grande Leandro. A minha irmã guardou, desde que era criança, um brinquedo que era um Cadillac de umas bonecas com umas cabeças enormes, Não que eram posso. as Bratz. E era um rádio. E então foi buscá-lo, pôs-lhe pilhas e vá lá. Estivemos assim a olhar para um Cadillac que dava música. Eu estava num centro comercial e a luz vai abaixo e diz encarregada da loja: está sempre a acontecer aqui, isto já volta e está sempre. Eu, a sério, num centro comercial, é o pão do nosso dia. E não, voltou. Na verdade, não foi o pão do nosso dia, não é? O pão nosso de cada dia. É o que tu Sim, o pão querias nosso dizer, de cada dia. O que é que eu disse? O pão nosso do dia. Não. O pão nosso de cada dia. Obrigada. É uma medalha de comendador atribuída em Belém pelo presidente Marcelo a dizer: Comendador Olivier, o homem que gosta de mergulho e de salvar. Peixes bonitos. Uau, como é que adivinhaste? Não temos qualquer informação de qualquer ataque cibernáutico. Que é Cá um está. ataque na água, não é? Mas é assim, é que se tu pensares, imagina, o que é que tu fazes na internet? Navegar. Tu navegas, Ana. Isso! Este senhor está muito à frente. Isso, mas ele queria dizer É cibernético. cibernáutico. Nós sem luz, todos, não é? E no meio disso tudo, rebentou-te um cano em casa. Foi a rapidez. Parabéns. Muito obrigada, conseguiu o pleno. Rateras. Faltamos luz. Isto não é nada comparado com imagens, por exemplo, de Madrid, com praças cheias de pessoas a gritar loucas quando a luz voltou. Foi uma grande alegria. Às vezes começavam os acordes e a Soraya gritava: Não acredito, vão tocar esta música. E eu dizia: Porquê, filha, esta música não é deles? E ela: então qual é o espanto? Imaginem, se eles de repente começassem a cantar o Camarão da Luciana Abreu, até eu me levantava a dizer: Camarão, não acredito. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Às 3 da manhã, na Renascença. Onde estava você quando se deu o apagão? Olá, Leandro, Olá, bom dia. muito bom dia, às 3 da manhã. Sou Leandro Vinhais, pasteleiro. Olha, o que eu estava a fazer às 11h30 da manhã, quando a luz foi abaixo, tinha o forno completamente cheio de bolos Epá, que para isso é que é cozer. pior. O que costuma-se cozer em 45 minutos demorou 2 horas. Pronto, demorou 2 horas a Foi fazer. slow cooking. Mas tudo correu bem. Agora, o que eu queria dizer é que as pessoas têm que ter calma, temos que manter a calma, não podemos assambarcar tudo, porque acho que não aprendemos nada com a pandemia e isso é muito, muito complicado. Agora, meus amigos, sejam felizes, com calma, um dia de cada vez, vamos com calma. E agora tenho que ir virar as natas que o forno está a apitar por mim, ainda se me vão queimar. Que maravilha. Grande Leandro. Uma pessoa com esta serenidade só podia ter um nome no gerúndio, não é? Sim, é um Leandro. é tipo Fernando, não é? Ele Exatamente. passa assim com tranquilidade pela vida. 962-007-500. Onde estava você quando a luz se foi abaixo, ok? Queremos muito saber aqui. Também se foi 7h22. abaixo, conte-nos tudo. Eu acho que sim, acho que as pessoas ficaram muito desnorteadas, sobretudo no momento em que alguém disse: em Espanha também não há. Eu acho que foi a frase mesmo. Posso dar-lhe uma palavrinha? Então, aprendi a nossa palavrinha de hoje graças ao apagão de Então? ontem. Então, a palavrinha não tem nada a ver com falta de luz, mas tem a ver, se calhar, com aquilo que algumas pessoas fizeram por causa da falta de luz. Então, a palavrinha é peteiro ou peteiro, consoante aqui o... Não faço ideia que Nem seja. eu fazia ideia o que era, mas descobri porquê. Porque vi uma amiga a pôr uma fotografia nas redes sociais a dizer que felizmente tinha encontrado uma churrascaria aberta ao pé da sua casa, portanto pôde ir buscar um franguinho assado para o jantar e tinha dinheiro no peteiro do filho. Onde foi buscar dinheiro. Portanto, o que é um peteiro? É um mielheiro. Não fazia ideia. Aparentemente é uma expressão típica da região do Minho. Ok. E por isso ficam aqui hoje com uma palavrinha que se calhar muita gente ontem foi aos peteiros. Com certeza. Para ir buscar o dinheiro que tinha em casa, não é? Para conseguir comprar alguma coisa na rua, porque estava tudo assim a funcionar muito mal. Portanto, aqui ficam
peteiro ou peteiro? Não tenho esta dúvida, por acaso. Se souberem dizer-me se é Ok. peteiro ou peteiro, digam-me. Eu digo ok como soubesse e não faço Exato. ideia, não te consigo ajudar. Mas cá está, é bom ter, sei lá, um sítio com moedas, com o que for, não é? Mesmo que seja o dos filhos. Roubar sem pena. Posso dar-lhe uma palavrinha? Tu não pensaste logo em situações, ai, quem está no elevador, ai... Sim, pensei Sim. em quem estava no metro, nos hospitais, Sim, não, sim, não é? sim. Mas pronto, obviamente que há geradores, mas pensei muito nas pessoas do metro também, sim. Dos aviões, não pensei, mas também deve ser uma vista, de repente uma cidade a apagar-se, deve ser assim uma vista poderosíssima, não é? Não Já sei, imaginaste? mas a questão é, durante o dia não dá muito para Não se sentes, claro. ver, mas a questão é se vais poder aterrar, a questão da, imagina, deixou de se poder descolar do aeroporto de Lisboa, o que significa que deixa de haver sítio para os aviões aterrarem, porque há uma data de aviões Claro, ali. estacionados. A gestão daquilo tudo deve ter sido onde estavas tu, Inês, quando o país ficou sem luz? Então, adorava ter uma história super emocionante para vos contar, mas estava em casa, sentada à secretária com o meu computadorzinho e de repente, puf, tudo abaixo. E o que é que a boa da Inês fez? Vai ao grupo do WhatsApp do condomínio do prédio e pergunta assim: mais alguém sem luz? E respondeu-te a Sim, Península minha Ibérica. senhora, Respondeu-lhe a milhões Península de, Ibérica. milhões de pessoas. Só que foi mesmo naquele instante. A tua primeira reação é perceber o que é que está a acontecer. Depois percebi que o quão ridícula era a minha pergunta, mas eu também não sabia, não é? E que estávamos todos mesmo sem luz. Depois foi assim um bocadinho aquela incerteza de toda a gente, que é, os miúdos vão-se buscar, não vão buscar. Eu queria, na verdade, que eles ficassem na escola, porque eu pensei, de certeza que na escola estão muito bem preparados para ter lá as crianças, sobretudo porque eu não tinha nada em casa para comer, para eles irem almoçar a casa, porque eu tenho placa de indução, portanto nada funcionava, e a criatividade para quando não se tem nada em casa para comer, nada, entre aspas, não é? É uma. Quando não tens nada para comer e não tens fogão, quer dizer, nem podes cozer um esparguete, não é nada, portanto eu comecei assim a dar voltas. E depois a rádio, que foi uma companhia tremenda, já lá vamos falar Sim. sobre isso, ouvi também informação institucional a dizer que as crianças estavam muito bem na escola e que lá podiam ficar e, portanto, assim, olha, até ver, ficam para lá. Agora, o que é que salvou aqui o dia? Uma coisa muito engraçada que foi, eu tenho um rádio, portanto, que funciona a eletricidade e também a pilhas. Só que é um rádio tão antigo que as pilhas são aquelas gordas, quadradas, de 9 Sim. volts. Portanto, não é propriamente o tipo de pilha que eu tenho assim em casa à mão de semear. Resultado, quem é que tinha um rádio e que rádio era? A minha irmã guardou, desde que era criança, um brinquedo que era um Cadillac de umas bonecas com umas cabeças enormes, Não que eram posso. as Bratz. Ai, que Tu bom! lembras-te das Bratz? Lembro-me. Então ela tinha esse carro que os meus pais lhe deram e era um rádio. E então foi buscá-lo, pôs-lhe pilhas e vá lá. Foi esse, estivemos assim a olhar para um Cadillac que dava música e informação o resto do dia. E tu, onde é que estavas? Olha, estava num centro comercial. Pois foi, tu disseste. É verdade. Tive de ir a um centro comercial buscar umas coisas. A luz vai, o Colombo falou-se imenso porque depois ficou aberto. As lojas por causa fecharam, não é? Sim, Pois. mas o supermercado ficou aberto. Estava lá e a luz vai abaixo e diz a encarregada da loja: está sempre a acontecer aqui, isto já volta e está sempre. Eu, a sério, num centro comercial, é o pão do nosso dia. E não, voltou. Na verdade, não foi o pão do nosso dia, não é? O pão nosso de cada dia. É o que tu querias Sim, o pão dizer, nosso de exato. cada dia. O que é que eu disse? O pão nosso do dia. Não. O pão nosso de cada dia. E então, pronto, assim foi. A minha preocupação, o que é que foi? Tirar o carro do estacionamento, Pois, se a cancela abria ou não abria, ainda consegui. Tive ainda uma videochamada de trabalho e o que eu dizia às pessoas que lá estavam é: vocês querem mesmo gastar os últimos pedacinhos de internet que vamos ter numa reunião? Com Tão certeza que não, que querem ligar ao tio, à mãe, aos filhos, não é? E então a cena, ou seja, a minha preocupação foi sair dali o mais rápido possível para saber do meu filho também. Sim, a questão era essa. Pois claro. E depois Sim. chegaste a casa sem Cheguei salva. a casa, entretanto o Pedro veio da escola e lá ficou. E disse no fim: foi o dia mais aborrecido da minha vida. Bem, os miúdos estavam que não Claro, tenho nada para fazer. Não tenho nada para fazer. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. De segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Onde estava você quando se deu o apagão? Ó João. Olá, 3 da manhã. Eu sou o João, do Eiras, trabalho em Cascais. A essa hora estava a trabalhar e fiquei a trabalhar até à meia-noite, ajudando a população, nomeadamente os lares e centros de saúde e os bombeiros, para que tudo fosse minimizado ao máximo perante aquilo que aconteceu. Até depois também ficámos sem água. E, portanto,
Para mim foi uma grande satisfação chegar a casa e dizer dever cumprido. Beijinhos para as 3. Aquela mensagem que nos põe a todos num chinelo. Grande João! Pensavas que tinhas feito alguma coisa ontem Nada, pelas pessoas? Nada. Toma. Por acaso pensei numa coisa que é, as freguesias podiam muito bem, nesta altura em que não está a acontecer nada, eu não sei quanto isto é possível, quanto esta ideia é descabida. Diga, proponha. Haver uma consciencialização para haver grupos de vizinhos que em situações destas se ajudam uns aos outros. Ou seja, é como se houvessem pessoas encarregadas de uma espécie de saber brigadas, das escolas, reunir água. Porque ontem uma das coisas que se percebeu é que os vizinhos vieram à rua, obviamente, e que sobretudo os que se conhecem estavam, como é que foi, e obviamente que há sempre uma entreajuda, não é? Quem tem fogão a gás, quem não tem comida em casa, e essa consciência de saberes quem são os teus vizinhos, de que maneira é que numa situação destas podes ajudar o outro, eu acho que é obrigatório. É verdade, porque isso nem sempre acontece de uma forma orgânica, como agora se diz. Ontem no meu prédio, às tantas, quando eu moro no 9º andar, portanto eu tinha que calcular muito bem se precisava de ir à rua, porque depois tinha que subir 9 andares a pois, pé. Claro. E eu vi vizinhos assim, barulho na escada, a dizer: vizinho, quero uns panados, temos aqui uns grelhados. Ou seja, as pessoas estavam a disponibilizar os seus fogões a gás para que outros pudessem cozinhar, mas de facto isso sim, saber mais ou menos ir bater à porta de quem sabemos que se calhar possa estar mais sozinho. Exatamente. Isso faria toda a diferença. E isso era uma super ajuda das freguesias, não é? E depois em mais pequeno, em círculos mais pequenos, em bairros. Já pensaste candidatar-te à Câmara? Claro que à sim. A ser autarca? Nas próximas eleições. Muito bem, eu votava em ti. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Carlos, bom dia. Bom dia, 3 da manhã. Quando falhou a luz, eu estava a dar uma aula. Como não tinha computador ligado, nem as luzes da sala estavam ligadas, não nos apercebemos que tinha falhado a luz. Problema, a campainha não tocou, portanto, nem os alunos deram conta que não havia luz. Portanto, tiveram mais 5 minutinhos de aula. Olha que bom. Até que me apercebesse que alguma coisa não estava a funcionar bem. O problema foi a aula seguinte. Mas tudo correu bem. Tenham um excelente dia. Obrigada, Carlos. Bom dia para si. É que são só histórias para contar sobre o grande apagão, mas importa perceber as razões. Que é o que falta perceber, na verdade, porque é que isto tudo aconteceu, Sérgio, para este dia sem precedentes. Sim. Já foi possível apurar a causa deste grande apagão? Ainda não. As autoridades admitem que o problema terá tido origem em Espanha, mas ainda não foi possível Como? determinar. Que agora é na Sim, Espanha? foi em Espanha. Terá sido. La luz. Terá sido. Mas ainda não foi possível determinar a causa com rigor. Os especialistas dizem que o apuramento vai demorar algum tempo, mas já ouvimos, por exemplo, um administrador da REN, João Conceição, a indicar que as informações apontam para um desequilíbrio de atenção na rede espanhola que provocou terá provocado de forma quase automática a paragem de várias centrais em Portugal. Mas os especialistas admitem outros cenários também? Sim, o abastecimento de energia pode falhar por inúmeras razões. Queda de linhas de transporte de eletricidade, avarias em subestações, cortes súbitos na produção, falhas em centrais, enfim, pode haver cortes por falhas em sistemas vizinhos, como pode de resto ter acontecido neste caso, com uma eventual falha em Espanha. E já agora, essa dependência que Portugal tem relativamente à Espanha, como é que explicamos isso? Olha, interligação é a palavra-chave. A Europa está interligada no abastecimento energético. Seria aqui uma explicação muito técnica, não teríamos tempo e seria difícil de compreender, mas os especialistas contactados pela Renascença dizem que, sendo Portugal um país de fim de linha, a garantia de abastecimento será sempre a dependência de terceiros, independentemente de Portugal ser produtor de energia. Portugal terá sempre que estar interligado, neste caso, com a Espanha. Com a Espanha, pois claro, geograficamente, claro. Não é? O Primeiro-Ministro, entretanto, admitiu que vai ser necessário encontrar um mecanismo de segurança e alternativas para isso, e para evitar que isto se repita, não é? Uma situação idêntica. Sim. Agora, a questão é que mecanismo pode ser este? Pois, Luís Montenegro admitiu isso, não adiantou muito mais. Quanto a fontes alternativas, ainda de acordo com os especialistas que contactamos, haveria algumas hipóteses, mas de alguma forma improváveis. Por exemplo, uma ligação a Marrocos, talvez não, porque não seria energia limpa. Okay. Mais centrais a gás terá sempre um preço demasiado elevado. Nuclear também terá um preço muito alto. Não, obrigado. Reativar centrais a carvão também não reúne consenso. Portanto, falta aqui determinar que alternativas poderemos ter para evitar esta situação. Que se E por que razão demorou tanto e foi eterno repor o fornecimento de energia? É muito complexo, não é? Pois foi. Bom, teria sempre de ser um processo gradual e região a região. E porquê? Porque, para além de uma operação complexa, lá está, são questões muito técnicas, não conseguimos explicar aqui, uma reposição imediata e para todo o país, ao mesmo tempo,
poderia comprometer a operação e a rede poderia voltar a cair. Portanto, devagarinho e bem. Tem que ser gradual, não é? Tem que ser mesmo gradual. Entretanto, esta manhã, e já que o disseste, Sérgio, falámos em 80% do país já com energia elétrica. Quem são os 20%? Bom, os 20% estarão na Beira Baixa, zona de Setúbal e Alentejo. Serão estas as regiões exceção na reposição do abastecimento de energia, e tentaremos ao longo da manhã ter um retrato destas regiões onde ainda, em alguns pontos, ainda não há energia elétrica. Sim, senhora. Então até já. Não param de chegar as histórias de pessoas que de repente, em situações inusitadas, se viram sem luz. Ora pronto, é o caso da Ana. Bom dia. Ontem passava muito pouco das 11h30 e estava eu a encostar no posto de gasolina, que é daqueles antigos em que vem o senhor abastecer-nos, e lá vem ele a fazer que não com a cabeça e com o dedo, e eu muito espantada abro o vidro. E o senhor diz-me: "Oh menina, não há energia, não há combustível." Eu olho para o meu computador de bordo, os meus meses 40 km de autonomia, e penso: bom, ainda tenho que fazer 300 km até ao Algarve para ir dar aulas, como é que eu faço isto? Confesso que nunca me tinha ocorrido que para pôr combustível no carro precisássemos de eletricidade. A verdade é que dependemos muito dela no nosso dia-a-dia. É verdade. A minha mãe é quem sabe toda, porque está sempre a dizer: depósito sempre cheio, não vai acontecer alguma coisa. E além disso, e não só, e tu também nos dizes a nós, tu és muito apologista de ter sempre enlatados em casa, e lá os tinhas, não é verdade? Lá estava. Olha, se precisarem, já sabem, tocam-me à porta. Nem uma latinha dessa. Factos para os que vão a caminho da escola. Os que galo vão a caminho da escola. Ora bem, então vamos lá falar de quê? De eletricidade, então, que nos faltou tanto ontem. A eletricidade viaja quase à velocidade da luz. Portanto, a luz viaja quase à velocidade da luz. Ou seja, 300 mil km/h. É uma loucura. Os aparelhos que mais consomem eletricidade em casa são frigorífico, máquina de lavar roupa, ar-condicionado, para quem o tem. Por acaso eu não tenho, mas estes dois, ok? As bolas enormes que vê no meio dos fios de alta tensão, quando estão a passar de carro e vêem aqueles fios e umas bolas de laranja, é para que sejam vistos por aviões e não vão lá bater. E por pássaros, eventualmente, e depois também. Ainda podem provocar um apagão. Ontem, de certeza que, lá está, usaram pilhas, se usaram rádios. Como é que funciona? Então, têm de decorar só estas palavras, ok? São compostos por 2 eletrodos, um anodo e um catodo, e são imersos em eletrólito. Perceberam? Quando é conectado a um circuito externo, há uma reação química. Fum! E faz funcionar. O maior produtor de energia do mundo é a China, seguido dos Estados Unidos. E já agora, antes de ontem, houve também um apagão em Portugal, só que durou muito menos tempo. Foi a 9 de maio de 2000. E porquê que aconteceu? Tu lembras-te, Inês? Foi a cegonha, a famosa cegonha. Foi a cegonha. Uma cegonha que bateu com uma linha de alta tensão no concelho da Figueira da Foz e, zás, ficámos sem eletricidade. Queria só fazer aí uma correção. Diga. Peço desculpa, Ana, mas o maior produtor de energia não é a China. É, como sabemos, João Baião. Ah, pois é. Tem toda a razão. Factos para os que vão a caminho da escola. Os que galo vão a caminho da escola. Vamos ouvir a mensagem do André. Ora, bom dia, meninas. Daqui é André Cardoso, do Porto. E eu, quando falhou a luz, estava no trabalho e, claro, o patrão, logo preocupado para pôr as pessoas a trabalhar, disse: André, põe toda a gente a arrumar, porque ele não gosta de ver ninguém parado, e se assim foi, arrumamos. Chegando a casa, foi a coisa mais engraçada do mundo ver os miúdos a conversarem uns com os outros. E sendo eu homem de churrasco, não falhou nada. Uma churrascada para a família toda, tínhamos arroz para aquecer. Pronto. E foi espetáculo, e às 9 horas estava eu a acender velas e a luz espetacular. veio, e foi um dia assim. Em alguns casos foi espetacular, porque há muitos pais e mães que passaram o dia de qualidade com os filhos, porque não trabalharam, sei lá, tiveram jogos de tabuleiro. Uma jogatana de bingo lá em casa ontem. Pronto. Que nem lhe digo, nem lhe conto. Alerta estupidez. O debate entre partidos gatunos que anunciámos ontem foi, tal como o debate entre PS e PSD, adiado devido ao facto do país ter ficado sem eletricidade, e uma pessoa, primeiro que tudo, quer saber é que... Estupidez!
estupidez é que levou a Península Ibérica a ficar às escuras? Ora, quando o resto do mundo ainda não sabe bem explicar o que aconteceu, a repórter Maria da Luz Lopes Gonçalves já tem um espetacular exclusivo com o responsável pela asneirada. Maria da Luz. Olá, Cláudio. Dizer que é verdade, estou com Olivier Almeida, o luso-francês que ontem foi fazer mergulho e teve a ideia menos luminosa da história recente da Europa. A dizer que lhe vou perguntar, conte lá, por favor, o que se passou. Olivier. Bom, alô, bom dia. Bom, eu fui de manhã fazer o meu mergulho como de habitude e ontem mergulhei bem fundo para ver animais e vi um peixe muito bonito preso num cabo no fundo do mar e eu fiquei para morrer. E pensei, Olivier, tu vais fazer uma grande ação pelo mundo, tu não vais salvar um país, mas vais salvar um animal. E o que é que eu fiz? Cortei o cabo e o bicho saiu tão feliz que eu fiquei, Uau, Olivier, tu vais subir já e tu vais contar este episódio ao mundo e tu vais ser um herói. E então cheguei a casa e digo à minha mulher, Helene, tu não vais acreditar no que eu fiz. Espera lá, porque é que o frigorífico está desligado? E ela responde, Olivier, estamos sem luz. A Espanha e Portugal estão desesperados às escuras e diz na rádio que cortaram um cabo de eletricidade. Quem foi esse Palerma? Bom, mas conta lá o que é que fizeste. E eu disse, bom, Helena, eu acariciei um golfinho. Bom, mas se teve vergonha de admitir o que fez à sua mulher em privado, porquê é que agora vem assumir isto em público? Quer pedir desculpas aos portugueses e espanhóis? Não! Exatamente o contrário, porque estão a dizer que houve problemas em Espanha, ou então são os russos, ou não sei o quê, e não estão a dar o devido valor ao que eu fiz, porque ao ver o que se passou em Portugal, eu percebi que eu não só vi um peixe, eu só vi um peixe. Desculpa lá, nós tivemos problemas em hospitais, caos no trânsito, pessoas fechadas no metro, nós tivemos de alterar totalmente as nossas rotinas. Exatamente, alterou-se as rotinas do país para melhor. Desculpe lá, mas não concordo nada. Acho que não. Então vão à balança e vão se pesar. Há pessoas que perderam 7 quilos ontem, 7 quilos, porque não apanharam o elevador e subiram as escadas até o 6º andar. Uau, foi uma aula de step gratuita para Portugal inteiro. Estão mais magras porque subiram escadas, comeram atum com salada fria e comeram cedo para fugir ao pôr do sol e foram dormir porque não tinham TV nem telemóvel e também porque não bebiam café desde as 11 da manhã e estavam podres de sono. Portanto, exercício, comer pouco e bem, dormi cedo, minha senhora, foi pena a eletricidade voltar ontem, porque se houvesse um apagão desses todos os dias, vocês eram o povo mais saudável da Europa. Pois eu realmente ontem subi muitas escadas, hoje acordei até mais levezinha, acordei levezinha. É mais, as pessoas socializaram, vizinhos vieram para a rua conversar, fizeram grelhados na rua, ouvi mulheres a comer com o marido da vizinha e não o marido da vizinha, e isso muda tudo na convivência de um prédio. Houve famílias que ficaram em casa a conversar. Senhor jornalista, ouvi adolescentes a falar com os pais. Eu fiquei, uau, vocês ontem ganharam filhos. Ouvi adolescentes a jogar jogos com os pais, a discutir política, a contar como foi o seu dia e depois, 9 da noite, pum, eletricidade de volta, os jovens ficaram, foram para o quarto mexer nos telemóveis e os pais ficaram na sala, sozinhos, a chorar babirranho porque perderam de novo o seu bebê e agora estão a rezar para vir aí outro apagão ou uma pandemia para saber o que é que o filho tem andado a fazer nos últimos anos. Pois eu realmente, agora que diz, eu ontem estive bastante tempo com os meus filhos. Você imagina que um deles, você não vai acreditar, um deles agora é monge e o outro esteve 6 meses preso na Bulgária e eu nem me dei conta, porque eu julgava que eles estavam no quarto e só não tinham fome. É normal. E no amor? No amor. Eu soube de homens bem feios que ontem foram para a cama com mulheres incríveis, porque eles pensaram, é o fim do mundo, não há internet, ninguém vai ver, se não está no Instagram, não aconteceu, que se lixe, vou-me safar com este gordinho de bigode que cheira a sovaco e tem um enorme chulé. Pois eu realmente isso eu não sei, porque eu dormi com o meu marido e ele toma banho e tem por acaso uma estupenda higiene de pés. Ainda bem para você. Mas o mais espetacular foi a evolução do conhecimento. Se acham que a IA evoluiu muito em meses, vejam o que evoluíram os jovens em poucas horas. Ontem, durante quase um dia, os jovens não viram fake news e ouviram meios de comunicação credíveis. Foram mais de 10 horas em que não viram Gustavo Santos, não viram Donald Trump, não viram número, ouviram rádio. E eu já vi hoje jovens a perguntar, espera lá, tu queres ver que as gajas têm direito a sair à noite sem um namorado e de mini-saia? Uau! Isto é inacreditável. De repente, os mídias do século XX trouxeram os jovens de volta para o século XXI. Neste momento, há jovens que já acreditam que, se calhar, isto não é culpa toda de um indiano do Martim Muniz que cortou a internet, nem a luz vem abaixo porque um cigano de Loures fez uma puxada de toda a Península Ibérica para a casa dele. Portanto, não me venham com coisas. Vocês ontem foram um povo mais saudável, mais sociável, mais feliz e mais inteligente. Por quê? Por causa de Olivier
Olivier Almeida, o salvador de peixes bonitos do fundo do mar. Então, e o que é que Olivier pretende nesta altura? Nada. Eu quero continuar na minha vila a fazer mergulho e a salvar peixes bonitos do fundo do mar. Ok. Pronto, se calhar quero que hoje continuem a falar com os vizinhos, com os filhos, a subir escada, a comer saudável e fresquinho e podem discutir se foram os espanhóis, os russos ou o que quiserem, mas lembre-se que a vossa vida ficou melhor graças a Olivier Almeida, o homem que gosta de fazer mergulho e salvar peixes bonitos do fundo do mar. Ok, Olivier, muito obrigado. E se calhar uma estátua numa rotunda grande, um homem simples com um fato de mergulho a cortar um cabo e na outra mão está a levantar Portugal. É um peixe bonito. Uau! Muito bem, obrigado. É uma medalha de comendador atribuída em Belém pelo presidente Marcelo a dizer: Comendador Olivier, o homem que gosta de mergulho e de salvar peixes bonitos. Uau, como é que adivinhaste? Exatamente. Peixes bonitos. Muito bem. Pronto, Olivier, muito obrigado. Vamos tentar agilizar tudo isso. Muito obrigado. E daqui é tudo, Cláudio. Obrigado, Maria da Luz. Foi mais um Alerta Estupidez. Amanhã, sim, especial eleições legislativas, o debate entre o Partido Carteirista, o Partido Social dos Piratas e o Partido Chega para cá o Dinheirinho, se não houver outro apagão. Ou cheias, porque hoje vai chover. Ou uma pandemia, porque ontem um chinês espirrou no mercado. Enfim, é comprar enlatados e esperar. Bom dia. Alerta Estupidez. Novo momento em que pensou, isto só volta daqui a dias. Não, eu achei. Dias não digo, mas confesso que fiquei um bocadinho surpreendida. Eu achava que ainda ia só ser hoje. Pois. E isto pode ser um bocadinho polémico o que eu vou aqui dizer. Então. Mas quando a luz voltou, uma parte de mim ficou bastante aliviada, mas a outra foi tipo, ficava assim mais um bocadinho. A sério? Tínhamos acendido umas velas, estava assim um ambiente interessante. Ok. Será que eu tenho assim uma atração pelo abismo? Vamos-te mandar para uma gruta a ti. Estamos a acompanhar, enfim, o regresso à normalidade em quase todo o país na Renascença, nas notícias, no site rr.pt. Temos repórteres espalhados pelo país todo, já sabemos notícias do norte do país, dos sítios onde demorou um bocadinho mais a chegar, dos transportes públicos também importa saber. Por exemplo, o metro do Porto já está a funcionar. Exatamente. Totalmente, sim. Estou um pouco ralada com a comida que se terá estragado. Tanta. Mesmo assim, houve muitas pessoas que deram aquele conselho de não se abrir o frigorífico porque se mantém. Eu tenho coisas congeladas ainda, que não descongelaram. Pois. Não foram horas suficientes para descongelar. Bastava fechar, ou seja, manter. Tinha comprado tanta carne no talho de manhã. Meu Deus. E como é que isso está? Foi para o congelador, portanto, ou seja, foi como se tivesse deixado no frigorífico. Pois. Vamos descobrir nos próximos dias. Pronto. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Ontem ouvimos muitas razões, especulações sobre o porquê do apagão. Sei lá, falou-se de muita coisa que poderia ter acontecido. Um avião que tinha caído. Sim, muitas notícias falsas também. Um ciberataque. Sim, muita coisa. Agora, não tínhamos ouvido falar de uma outra possível razão que podia ter deitado a luz abaixo. Vamos lá. A razão Qual foi? Pode ter sido esta. Nós já ouvimos de tudo, já ouvimos hoje que isto foi um ataque cibernáutico, não temos qualquer informação de qualquer ataque cibernáutico. Que é um ataque na água, não é? Mas é assim, em defesa deste senhor, sim, que é uma pessoa até que tem responsabilidades nestas matérias, mas tem muita graça ter dito um ataque cibernáutico. Amei, sim. É que se tu pensares, imagina, o que é que tu fazes na internet? Navegar. Tu navegas, Ana. Isso! Este senhor está muito à frente. Isso, mas ele queria dizer cibernáutico. Obviamente. Agora, a questão é, dentro de... Estava a ouvir as notícias e não sei o que... Desculpa, Diga. Quando alguém entra numa rede, é o quê? É o quê? É um barata. Um pirata. Lá está. Este senhor sabia toda. Sabia toda, mas no meio de todo o caos e isto e aquilo, isto fez-me rir. Fez-me rir muito. Muito obrigada a esta pessoa que eu até chorei. Estou a falar a sério, de rir, porque aquilo aliviou-me. Eu ouvi este senhor dizer o quê? O que é que este senhor disse? Nós já ouvimos de tudo, já ouvimos hoje que isto foi um ataque cibernáutico, não temos qualquer informação de qualquer ataque cibernáutico. Pronto, cibernáutico. Muito obrigada. Se houvesse dúvida, ele repetiu, não é? Olá, Rosa, bom dia. Bom dia. Ontem o dia foi um pouco melhor quando se deu o apagão, quando nos apercebemos que havia rádio a funcionar.
Corri a comprar um rádio a pilhas, mas gostaria muito que me explicassem, se fosse possível, como é que conseguem que a rádio funcione nestas situações. Vai-se explicar. Não só no apagão, como também nas situações de catástrofe, que, como todos sabemos, é o único meio de comunicação que continua a funcionar. Era bom que se explicasse, porque de facto foram os nossos salvadores ontem. Rosa, explique já. É muito simples, é o bichinho da rádio. Toda a gente sabe. Nunca ouviu falar do bichinho da rádio. Não, estou a brincar. Então, dentro do que são os meus conhecimentos, que não são propriamente vastos, mas isto funciona graças a geradores. E o que é que isto quer dizer? É tão simples quanto, ou tão complexo quanto, geradores que alimentam, portanto, que dão energia à rádio para funcionar e que são alimentados por gasóleo, gasóleo e não gasolina, que é muito importante, e que temos litros e litros e litros e litros de gasóleo que garantem que possamos ficar no ar durante muitas horas. E muito importante também são os emissores, porque nós até podemos ter abastecimento desse gasóleo para garantir que há eletricidade, mas depois, se não há nos emissores, que é o que faz a rádio chegar a todo lado, também não seria possível. Portanto, são geradores que funcionam a gasóleo. As televisões também os têm. As televisões gastam muito mais, porque têm imagem e som. Muito bem. Daí a rádio ser espetacular. Obrigada, e foi incrível, foi daí que acompanhámos todos o que estava a acontecer, mesmo em momentos em que não se sabia nada. Tu teres uma pessoa a dizer que não sabia nada, aconchegava, claro. Não é? Pelo menos não estavas às escuras. Não Quer tavas. dizer, estavas. Eu vi o que tu fizeste aí. Começa o dia com a energia certa. Às 3 da manhã. Das 7 às 10, na Renascença. Retrato-me aqui. Ontem fez-me rir uma pessoa que, com responsabilidade no que toca à eletricidade deste país, a falar de um ataque cibernáutico que, enfim, não tinha acontecido. E eu ri-me porque achei graça à palavra cibernáutico. Retrato-me porque se pode usar. Vem de cibernauta. Pronto, então afinal aquela conversa toda de, se calhar todo aquele léxico do navegar, etc. Também pode ser, cibernauta. Pronto. Não é? Sim, portanto usa-se. Ontem, por falar em água, tive um azar gigante que eu já venho aqui contar. É que eu ontem quis ser melhor que vocês todos. Não só fiquei sem luz, como fiquei sem água também. Eu queria contar, é verdade, queria contar, e ainda estou. Eu queria contar o que me aconteceu ontem. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Elas são as 3 da manhã e estão consigo das 7 às 10, na Renascença. Por volta das 7 da tarde, nós sem luz, sem saber quando é que voltava, já sabíamos que algumas zonas do país tinham tido luz, pelo que sei, Vila Nova de Gaia deve ter sido dos primeiros sítios, e Amarante também ouvi dos primeiros. Abrantes, acho que foi Abrantes, e ouvi depois Vila Nova de Gaia. Os estúdios de Gaia da Renascença já tinham luz, ia acompanhar aquilo, e quando é que chegava a Lisboa e nananã, e vou lavar a louça, porque tinha estado a fazer o jantar à tarde, eu tenho um fogão a gás, pensei, vou fazer já, porque à noite com lanterna é mais difícil, claro. Vou já despachar o jantar do Pedro e tal, e de repente, no lava-loiças, por baixo ouço, pá! E um fluxo de água começa a sair de um tubo que eu não consigo perceber qual é, mas com uma força inacreditável, ao ponto de, em segundos, começar a ficar com água quase que pelos tornozelos. Tal a força da água, que é a força com a qual recebemos água em casa. Portanto, nós é que depois temos um mecanismo que faz que saia com a pressão que nós queremos da torneira. Estás-me a dizer que... Rebentou-me um cano. Nós sem luz... Todos, não é? Uhum. E no meio disso tudo, rebentou-te um cano em casa. Foi a rapidez. Parabéns. Muito obrigada, consegui o pleno. Saí a correr da cozinha, eu vivo num resto do chão. No quintal, felizmente, tenho a torneira geral da água. Consegui desligar. Mas no segundo, ou seja, no tempo em que me dou conta do que está a acontecer, vejo aquele estrondo, aquela fonte brutal de água a sair com imensa pressão. Vou fechar a água geral, fico com uma mini inundação na cozinha. Limpar aquilo tudo foi chamar o Pedro. Pedro, tens de me vir ajudar. O que é que foi? Pronto, adolescente sempre será, não é? E tivemos a limpar aquilo com a esfregona, com imensas toalhas. Não tinha outra hipótese de fazer aquilo. E já a chegar aos tacos de madeira, que eu tenho uma zona de madeira, eu, não sei o quê. Estou sem água porque eu não posso ligar a água em casa. Claro, se não vai tudo para ali fora. Isto é mesmo aqueles cenários de como é que isto podia ficar pior? Pumba, um cano rebentado. Agora é assim, Ana, como é que eu te posso animar? Vê o copo meio cheio, por exemplo. Não uses, por favor, coisas com água. Não, tipo agora copo meio cheio. Já podes ligar a máquina a lavar roupa para lavar as toalhas que usaste, porque se estivéssemos sem luz não podias. Pois é verdade, Estou a ajudar. Porque não tenho água para ligar a máquina. Eu não tenho nada. Então eu também não tenho nada para ti. Peguei no meu filho, levei à casa da minha mãe, mais fácil,
banhos e não sei o quê para a escola e isso, voltei a casa e aquela sensação de não te lembrares que não tens água, abres a torneira para lavar os dentes, não tens água e hoje tenho esse berbicaz para resolver. Olha, muito boa sorte. Obrigada, porque agora tenho que arranjar no dia de hoje. Não te invejo. Um canalizador que me vá arranjar o cano em casa que está arrebentado. O que aconteceu? Não sei explicar. Não faço a mínima ideia. Que azar. Mas pronto. Começa o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia. Impressionante. Rebitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Onde estava você quando ficámos sem luz? Olá, José. Ontem estava no hospital a fazer tratamento e, do nada, o hospital ficou sem luz durante 5 segundos. E realmente ficámos todos a olhar uns para os outros e eu perguntei à enfermeira, enfermeira, como é possível? O hospital sem luz? E ela responde, Zé Manel, estamos com muitas obras, mas os geradores estão lá. Eu, pronto, graças a Deus, então o tratamento vai continuar. Um bom dia a todos. E realmente ontem fomos todos iguais e por isso mesmo temos de ser melhores uns para os outros. Saúde e um beijinho às melhores meninas da rádio portuguesa, às 3 da manhã. E as melhoras, para o que for. Não sei quem são essas. Não, mas nós cá estamos. Exatamente, as melhoras, e de facto sim, é muito importante que os hospitais tenham geradores. Estavas a perguntar onde é que estava quando a luz foi abaixo. Eu sei onde é que estava quando a luz voltou. Então. Estava à janela da minha irmã e de repente a festa como se Portugal fosse campeão europeu outra vez. Pois é! Loucura! Que loucura! Rateras! Volta a luz! Isto não é nada comparado com imagens, por exemplo, de Madrid, com praças cheias de pessoas a gritar loucas quando a luz voltou. Foi uma grande alegria. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Muito bom dia! Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Lembrei-me de uma coisa horrível que eu ouvi ontem, entre os bons exemplos que tivemos de civilidade entre as pessoas, que foram muito ordeiras, até com sinais de trânsito, com vizinhos. Também ouvi reportagens de pessoas que aproveitaram o que estava a acontecer em sítios como, por exemplo, o aeroporto, para vender a água ou o dobro do preço. Caríssima. Mas como isso é não teres uma réstia de humanidade, caramba, aproveitar para vender ao dobro. Acho que ontem vi muitas pessoas a queixarem-se em lojas, sobretudo de comércio local, nos bairros. As coisas tipo, sobe. caríssimas. Não pode ser. Não pode ser. Não! Acorde com a Ana, Joana e Inês, das 7 às 10, na Renascença. Onde estava você quando se deu o apagão? Onde é que estava? Ângela, bom dia. Bom dia, 3 da manhã. Olhem, eu estava no trabalho. Quando a luz e a internet faltaram, uma parte de mim pensou, bolas, tenho tanto que fazer. Mas a outra parte de mim pensou, uhul! Beijinhos. Beijinhos, 9h22. O quê? Ei, estás a brincar? Sério? Não pode. Que psidónia! Cala-te. Tá parva. Quê? Ai, filhas. Olá, Telmo. Olá, bom dia. Sabemos, Telmo, que não queres falar sobre o apagão e deves ser o único comentador deste país que não quer. Porquê? Filhas, porque não tenho nada para dizer já. Eu vivi como toda a gente. Às 11h30 pensava que só tinha faltado a luz na sauna masculina onde eu estava, não é? Porque o Roberto é que disse, ai, Telmo, esta sauna já esteve mais quente. E realmente tínhamos ficado sem aquecimento. Depois percebi que a minha irmã também não tinha luz, depois o país, depois Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Itália, todo o mundo. Ai meu Deus, há 5 barcos russos a cortar os cabos. A von der Leyen já declarou guerra, vem um míssil nuclear a caminho, vamos todos morrer. Deixa-me ligar ao Roberto a dizer que amanhã já não vou à sauna e para cancelar a anuidade, a ver se ainda recebo o reembolso. E depois, olha, final à televisão, está tudo bem. Só o Rodrigo Guedes Carvalho é que está a fazer o Jornal da Noite às escuras. Não deve ter percebido que a luz faltou de dia e só mesmo ele é que estava a fazer aquela espécie de Blair Witch Project carnascido. O resto estava tudo bem. Eu vim falar de outra experiência, filhas, que é outra experiência de ficar para morrer. Então? Filhas, eu fui a Londres ver Incubus. Oh, Telmo, mas isso é o quê? Incubus? Sei lá, são cubos fashion? Não, filhas, a banda Incubus. Os Incubus. Uma banda? Mas não te sabia fã desta banda, és fã? Não sou fã da minha Soraya. E a minha Soraya que é fã dos Incubus. Eu fui por amor, filhas. Eu nem sabia bem a música dos Incubus. Eu fiz download de uma playlist dos Incubus para aprender no avião e ao menos fazer aquele nananana com o ritmo certo. E olhem, foi uma chatice, porque eu tinha o telemóvel cheio e para descarregar os Incubus tive de apagar, sabe o quê? O Like a Virgin da Madonna. Que isso sim, é um álbum, filhas. Like a Virgin, Material Girl, aquele Get Into the Grooves, Holland is a Move, tudo excêntrico e tudo poderoso. Mas eu, pela minha Soraya,
Soraya, eu vou até ao fim do mundo. Exagero, porque Inglaterra é bem mais perto do que o fim do mundo. Mas no fim do mundo não tens de mostrar o passaporte à polícia. Está bem que dá uma trabalheira, é o fim do mundo, né? Ninguém entra no avião a pensar, olha, vou ali ao fim do mundo fazer maldades. Portanto, ninguém lhes liga. Agora, no Reino Unido, tu tens de mostrar o passaporte e depois aquilo automático, né, das caras não funcionou. Sabes porquê? Porque eles mandam tirar os óculos e a parafernália. E Telmo Rafael recusa-se a abdicar de estilo para entrar onde quer que seja. Eu aperalto-me para entrar em sítios. Eu não me desaperalto. Então e depois? E então, olha, depois fui parar a um gabinete onde a minha polícia só perguntava o que é que veio cá fazer? Em inglês. E eu, ver um concerto de rock? Em inglês. E ela, com quem? Em inglês. E eu, com a minha namorada? Em inglês. E ela, namorada com esse casaco? Prendam-no, este homem está a mentir. Em inglês. E a sorte é que a Soraya apareceu e perguntou, está tudo bem? Em inglês. E deu-me um beijo. E filhas, a polícia até ficou de boca aberta e fez-me sinal para se seguir. Não sei porque, se calhar não se beijam lá no Reino Unido. Bom, mas tu chegaste a ver o concerto ou não? Eu cheguei. Foi bom? Foi. A minha Soraya estava doida. Eu sou uma pessoa mais racional. Por exemplo, às vezes começava os acordes e a Soraya gritava, não acredito, vão tocar esta música. E eu dizia, porquê, filha, esta música não é deles? E ela, então qual é o espanto? Né? Imagina, se eles de repente começassem a cantar o Camarão da Luciana Abreu, até eu me levantava a dizer, Camarão, não acredito. Agora, uma música que é deles é o objetivo. Telmo, tu deves ser uma companhia tão interessante. E sou muito interessante, filha. Eu sou racional. Por exemplo, fomos para lugares sentados. Então não é que havia uma mulher à frente que se levantava em todas as músicas para dançar? Todas. E depois a minha Soraya só dizia, pronto, lá está esta parvalhona. E levantava-se também. Eu às tantas só via o rabo da minha Soraya. Nada contra, gosto muito. Mas eu não paguei um dinheirão para ver a minha Soraya. Aliás, o objetivo do namoro é a gente poder ver a nossa namorada de graça. Não é a pagar. Mas ela levantou-se e depois é aquele efeito dominó ao contrário, que é, levanta-se uma peça, levantam-se as outras atrás. Parece quando uma pessoa vai ao futebol e a nossa equipa está no ataque. A malta começa a levantar-se e a gente tem de se levantar também. Só não vemos nada. Só que no futebol eu ainda percebo que ainda pode ser uma jogada de golo. Ali eles já sabem o que é que vai acontecer. Vai tocar uma música. É o objetivo. Vais-te levantar a cada música. Então não compres lugares sentados, filha. Porque não sei se já te explicaram o conceito de concerto, mas implica tocar música o tempo todo, não é? É como se fosse no autocarro. Ficavas com um lugar sentado e depois punhas-te em pé em cima da cadeira a viagem toda. Filha, agarra-te ao corrimão e deixa a cadeira para quem quer ir sentado. Mas é assim que se passa. Dá-me a sério, é que o normal, piada. É o normal. Vai com a multidão, Telmo. Não vou com a multidão, não vou. Eu não sou uma ovelha. Eles levantaram-se todos e eu fiquei uma música inteira sentado em protesto. Pronto, mas depois lembrei-me do preço do bilhete e levantei-me, porque se fosse só para ouvir tinha comprado o CD que era mais barato. Levantei-me, mas muito envergonhado. E as pessoas atrás tiveram de se levantar e nisto está tudo de pé, a minha Soraya, e a maluca à frente dela, e toda a gente, e eu cheio de vergonha, virado para as pessoas atrás a dizer, desculpem, em inglês, e eles, não há problema, em inglês, e eu, sim senhor, que isto é embaraçoso, em inglês, e eles, não é nada, em inglês, e eu, a culpa não é nossa, é desta gorda parva aqui à frente que pensa que está em 2001, isto já foi em português, e eles, what? Em inglês, e eu, never mind, em inglês, né? Enfim, fiquei ali traumatizado, pensei no meu lugar na vida e neste mundo, e olha, aproveito para anunciar que vou parar o meu comentário aqui. O quê? Vou, filhas, o mundo está tão do avesso que eu vou ceder o meu lugar àquela vossa rubrica do Alerta Estupidez, que assim aquilo passa a 2 vezes por semana, porque há demasiada estupidez e esta rádio tem de a denunciar. Pronto, ou isso, ou porque começou a ficar calor e eu vou apanhar solinho e comprar uns casacos novos que deem para entrar em países sem ter de ser parado pela polícia. Fui. Então, I'm gone. Já não há mais. I'm gone. Não há mais filhas. Não há filhas, há férias, há descanso. Telmo Rafael, mas vai dando boas novas. Vou cá passando. Temos que combinar um festival com o Telmo Rafael. Não, eu sugiro que a gente vá à Kylie Minogue e ainda por cima um concerto da Renascença. Boa. É assim, não é? É assim, é para se levantar da cadeira. É sério? Tudo da Locomotion. Essas coisas contei comigo, olha, todos em comboio. Locomotion. Ai, filhas. Às 3 da manhã. Com a Joana e a Ana e a Inês. Das 7 às 10. Na Renascença. Entretanto, a pergunta que fazemos, assim que nos ouve, é onde estava quando ficámos sem luz? Hein? E temos a mensagem da Sandra. Olá Ana, olá Inês, bom Olá. dia. Eu sou a Sandra e sou tripulante de bordo. E ontem às 11h33 já estávamos na aproximação ao aeroporto do Porto. Portanto, nós não demos por nada, porque exatamente durante o dia não tivemos noção da falta de luz. Só tivemos essa noção depois de aterrarmos e falarmos com alguns colegas que nos informaram que realmente não havia luz em lado nenhum. E claro, o primeiro pensamos foi o caos que seria no aeroporto, que quando saímos percebemos que até estava a funcionar ainda com geradores ou coisa que o valha. Também tiraram as barreiras dos parques de estacionamento para podermos retirar as viaturas.
Claro que pensamos o que é que poderia ter sido, o que é que poderia ter causado, se isto seria uma consequência dos tempos difíceis em que vivemos, não é? E pronto, e beijinhos, Sandra, e ainda bem que está tudo bem hoje. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Das 7 às 10, na Renascença. Agora com o João Duque. Olá, João, bom dia. Bom dia. Bom dia, João Duque. Não vamos apagar este comentário, naturalmente. João Duque, temos falado do grande apagão do dia de ontem. Que lições é que podemos tirar desta situação complexa? Podemos começar a discutir a autonomia ou a falta de autonomia energética de Portugal? Nós podemos começar por aí, se calhar, e vão fazer seguramente muitos comentários à volta disso. Eu preferia olhar para o ponto de vista económico e para a organização das famílias e das pessoas do lado positivo. O que é que isto nos trouxe positivo? Foi termos a oportunidade de, sem uma calamidade, mas podia ter acontecido, uma coisa muito pior, mas sem uma calamidade foi um teste. E vermos que falhámos, se calhar, muitas coisas neste teste e que, portanto, temos que corrigir. O que é que falhamos, do seu ponto de vista? Pronto, então, eu acho que falhei, por exemplo, em termos, vamos ver, as empresas estão ou não estão preparadas para trabalhar num ambiente adverso como este de um momento para o outro? E, portanto, este teste é uma pergunta simples que nós podemos fazer como organizadores ou responsáveis por organizações e que podemos, portanto, pôr em causa ou rever aquilo que são os procedimentos que temos implementados para fazer face a esta situação. Temos backups, temos geradores, não temos, necessitamos, não necessitamos, há a possibilidade de reinventar a nossa operação ou não para fazer face. Em termos familiares, por exemplo, nós temos combinado entre nós um ponto de encontro em caso de nos perdermos tecnologicamente. Sim, porque ficamos sem comunicações. Foi praticamente impossível durante largas horas estabelecer contacto telefónico. Exatamente. E como é que nós fazemos? E quem é que fica responsável de ir buscar os miúdos em caso de impossibilidade? Onde é que nos encontramos? Normalmente a nossa casa, mas as famílias são um bocadinho mais alargadas. Há sempre uma pessoa mais idosa que está mais sozinha. Quem é que vai buscar? Onde é que todos nos encontramos? E, portanto, perguntas destas tão simples podem, pela sua resposta, levar as famílias a organizarem-se e a combinarem. Mas também podemos perguntar por que razão um país fica de largas horas sem qualquer comunicação. Aparentemente, nós já sabemos que, do ponto de vista tecnológico, há aqui uma dependência que, tendo fechado simultaneamente todas as entradas de Espanha para Portugal, levou a um desequilíbrio nas tensões e que isso provoca um apagão geral. O que é uma coisa absolutamente rara, que é um país como a Espanha apagar-se de um momento para o outro, tendo tantas ilhas, tantos pontos de produção. Isso é absolutamente, eu diria, era inimaginável. Mas note que se nós tivéssemos, por exemplo, uma central nuclear, do qual dependêssemos 30%, por exemplo, a mesma percentagem que estávamos a usar de Espanha, 30%, e se ela se apagasse ou tivesse que ser fechada por um motivo qualquer crítico, por algum problema, nós teríamos o mesmo desequilíbrio. Portanto, não é garantido... Mesmo que fôssemos mais autónomos, isto iria acontecer. Pois, então. Depende da fonte na qual nós estamos dependentes. João Fonseca, muito obrigada. Eu não sou João Fonseca. Ai, que parvoíce, já troquei o nome deles duas vezes. Foi um apagão. Foi um curto-circuito que lhe deu ali. Mas o que o Duque estava a dizer faz todo o sentido, porque podemos ficar sem contacto por, sei lá, um terremoto, por qualquer outra coisa. Isso. E esta coisa de sabermos já hoje de antemão onde vamos ter, com quem, onde é que sítio, quem é que se encarrega disto ou daquilo, é importantíssimo. São coisas que não nos lembramos. É o chamado ter um plano. Sim. Pois. E faz lembrar também o kit pedido pela Ora, pois. Ora bem, e um rádiozinho com pilhas, pilhas. Eu tenho um rádio sem pilhas lá em casa, não serve para nada. Olha, fica já aqui o convite para ouvirmos a edição das 10, onde vamos ter reportagem justamente com o aumento substancial de aquisição de rádio com Devem estar pilhas. Caríssimos hoje. Pois. Se calhar já não há nas lajes. E aumento pela admiração das pessoas que tiveram a fazer rádio ontem. Foi incrível, não é? Extraordinário. Todos vocês, ou Sérgio, sim. Eu não tanto, porque de facto, por causa do apagão, fiquei impossibilidade de entrar. Pois, claro. Também ficamos impossibilitados de entrar, mas foi sem dúvida quem assegurou a emissão da Renascença. Uma excelente, uma grande emissão a fazer valer a rádio. Começa o dia com a energia certa. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Olha, é o que têm, hein? Olha. Esta manhã estivemos a perguntar aos nossos ouvintes onde é que estavam, isto é sempre aquilo, olha lá, onde é que estavas no apagão de 2025? E o João? Onde é que estava? Bom dia, 3 da manhã. Antes de mais, deixem-me dizer que vos adoro, ouço-vos diariamente
Sou o João de Barcelos e o apagão ontem, quando se deu, eu estava num sítio mais espetacular que existe, que era debaixo d'água. Estava a praticar o meu desporto favorito, que é a caça submarina. E realmente lá é uma calmaria, não se precisa de energia elétrica para nada, por isso estava muito, muito bem quando se deu o apagão. Claro. Beijinhos para todas, bom trabalho. Foi ele que cortou o cabo. Nem se percebeu. Eu não percebi. Não, mas há pessoas que estavam na praia, por exemplo, pessoal que estava em sítios onde não era preciso luz, não deram conta de nada, imagina. Entretanto, chegam-me notícias de casa, ainda não tenho nem rede, nem rede televisão. Wi-Fi, não é? Não tens. Não, claro, porque a televisão é alimentada. Como televisão deve ter, não tem a cabo. Ou seja, não chega a ligação. Não está a funcionar. Está bem. Como é que eu vou ver a novela? Pois não vai. A novela turca depois do almoço? Depois tu lês o resumo. 1, 2, 3, 4. Às 3 da manhã. Pam, pam, pam. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Das 7 às 10, na Renascença. Bravo! Espetacular! Agora vou tratar do cano, não é? Ai, fazes tu bem. Sim. Não te desejo, não te invejo o programa de hoje. É isso, e já a seguir ficam com o José Coimbra e com a Teresa Oliveira, que foram aqui dois brilhantes radialistas ontem aqui, que a tomar conta da emissão quando tudo desmoronava. Beijinhos, até amanhã. Beijinhos, até amanhã. Ana, Joana e Inês, são as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia! Bom dia! Às 3 da manhã. Adoro-vos. Na Renascença.